Eu começo então com o deputado Marcelo Ramos. O senhor tem 5 minutos com direito a 2 interrupções. E aí eu quero saber, além dos rumos, se o senhor acredita que o presidente Bolsonaro vai de fato mudar essa postura em relação aos ministros do Supremo. Esse tom de moderação que acompanhamos nesta semana deve durar bastante tempo? Deputado Marcelo Ramos. Eu penso que os rumos vão depender de que Brasil nós queremos enxergar e enfrentar. Se nós queremos enfrentar de um Brasil que vai às ruas com pautas como fechar o Congresso Nacional, fechar o STF, impedimento de ministro do Supremo, se nós queremos enfrentar um Brasil que vai à rua simplesmente pelo impeachment do presidente, ou se nós queremos enfrentar um Brasil de 14,8 milhões de desempregados, um Brasil de 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, um Brasil de 570 mil famílias enlutadas, um Brasil da inflação que já beira 2 dígitos, dos juros de 2 dígitos no longo prazo. Esses são os problemas que efetivamente importam para a vida do povo brasileiro. Os 14,8 milhões de desempregados não estavam na rua. Os 19 milhões de brasileiros não estavam na rua em manifestações nem a favor nem contra, porque quem passa fome está atrás de garantir um prato de comida para sustentar a sua família com dignidade. E é essa a prioridade que nós devemos dar como homens públicos a partir daqui. Responder aos problemas reais do povo brasileiro. Chega dessa tentativa de desviar o país dos seus problemas reais, de criar problemas artificiais e não dar resposta para o que verdadeiramente importa. O que verdadeiramente importa é acelerar e concluir o processo de vacinação, é combater o desemprego e combater a fome. E isso não vai ser resolvido com crises institucionais. Deputado Luiz Lima, há a criação de problemas que são irreais para esconder aqueles que de fato estão acontecendo, inflação, fome e inúmeros outros problemas? Evandro, são vários pontos para serem abordados em pouco tempo, mas eu vou direto ao ponto. Nós vivemos no dia 7 de setembro um momento ímpar, onde cidadãos que nunca se preocuparam com política foram às ruas. Tivemos um 7 de setembro, por exemplo, nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a presença nunca já vista de apoio a um presidente da República. E aí eu discordo do vice-presidente da Câmara, dos deputados. O Brasil quer um Brasil transparente. O Brasil quer um Supremo Tribunal Federal que mantenha preso político com 51 milhões dentro de um apartamento. O Brasil quer um Supremo Tribunal Federal que não solte um narcotraficante. O Brasil quer um Supremo Tribunal Federal que não interfira no Legislativo e no Executivo. O Brasil quer um país que dê lucro com as suas autarquias, com as suas empresas estatais. O Brasil quer uma eficiência dos recursos públicos gastos aqui nos ministérios. É isso que o Brasil quer. O presidente Bolsonaro é um cidadão comum que ocupa o posto de presidente da República. É isso que faz ele ter aproximação com as pessoas. Eu estive em Copacabana, na praia mais democrática desse país, onde tem todas as religiões, todas as raças, todas as classes sociais reunidas. E o que se viu foi o maior movimento democrático já realizado nesse país, sem partido político, sem universidade, sem sindicato, sem apoio financeiro. Viva a democracia! E para quem queria o impeachment do presidente, passou a pedir um impeachment somente dentro do seu gabinete, porque o povo não quer o impeachment do presidente Bolsonaro. Deputado Marcelo Ramos, o senhor ainda tem tempo? E o senhor acredita que, de fato, as pessoas que foram às ruas, como citou o deputado Luiz Lima, foram para um movimento democrático e que os brasileiros não buscam o impeachment do presidente Bolsonaro, como acabou de citar, então, o deputado? Olha, o Brasil é um país muito diverso. Eu acho impressionante que num país de 250 milhões de habitantes, alguém julgue que 120 ou 140 mil nas ruas possam expressar a diversidade do sentimento do povo brasileiro. E o que me surpreende é a absoluta falta de resposta para os problemas reais do país. Você não ouve uma palavra do governo sobre desemprego, não ouve uma palavra do governo sobre combate à fome, não ouve uma palavra do governo sobre o quilo da carne a R$60 lá em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. O gás de cozinha, R$130 lá em Humaitá, no interior do Amazonas. A gasolina, R$7,50 lá em Vira, no interior do Amazonas.
É sobre isso que o povo brasileiro espera uma palavra do presidente da República. Qual é a estratégia para o enfrentamento do desemprego? Qual é a estratégia para o enfrentamento da fome? Qual é a estratégia para o enfrentamento da inflação? Para o enfrentamento dos juros descontrolados? Porque é isso que muda efetivamente a vida das pessoas. É isso que muda a vida das pessoas mais humildes, sobre as quais nós precisamos destacar os nossos olhares, que estão completamente afastados delas, porque a gente acha que o Brasil se resume a quem foi para a rua no dia 7 ou no dia 12. O Brasil é muito maior do que isso. Quem está passando fome não tem tempo para ir para a rua e nem para passar o dia mandando mensagem para deputado ou para ministro do Supremo. Deputado Luiz Lima, é possível haver harmonia entre os poderes ou essa harmonia ela vai voltar? Evandro, é claro que é possível voltar à harmonia. Não existe nação desenvolvida que encontre no desequilíbrio o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Mas eu gostaria de voltar aqui. Inflação, desemprego, paralisação, Supremo Tribunal Federal tornando cidades e estados, estados e cidades, estados semi-soberanos dentro do nosso país. Cidades fechando, cidades abrindo, essa descoordenação, fruto do descabimento do Supremo Tribunal Federal em mexer com o Executivo, causou desemprego e inflação. Desde o início, lá em março de 2020, o presidente Bolsonaro já falava, não parem, não vamos parar. Deputado Marcelo Ramos, infelizmente nós temos 1.600.000 brasileiros que vêm a óbito. No Brasil, por ano, nascem 3 milhões de bebês. 300 mil pessoas faleceram por Covid. Não havia vacina. São 8 bilhões de habitantes que tem o planeta. 4 bilhões é a produção de vacina prevista para o final de 2021. Se a gente imaginar que uma pessoa tem que tomar 2 doses, até o final do ano teremos 25% da população mundial vacinada. Então, o que se fez no Brasil foi uma responsabilidade política que causou esse desequilíbrio. Agora, o presidente quer sim o equilíbrio, teve problema com o ministro do Supremo, que foi contornado, isso é muito importante para a nossa estabilização, e o que a gente tem para frente, certamente, é melhoria, mas também contando com o apoio do Congresso e com uma oposição responsável. Deputado Marcelo Ramos, há uma tentativa de interferência muito forte do Supremo Tribunal Federal no Poder Executivo, como acabou de citar o deputado Luiz Lima. Olha, qualquer pessoa que conheça minimamente direito constitucional entende que a decisão do Supremo Tribunal Federal em momento nenhum interferiu nas responsabilidades do poder central do país. Ela decidiu que decisões de natureza locais dependiam de governos e prefeituras, mas que a coordenação do combate à pandemia era do governo federal. Eu quero corrigir aqui uma informação do deputado Luiz Lima. Não são 300 mil mortos, deputado. Já passamos de 580 mil mortos. E eu quero considerar um descuido de retórica de Vossa Excelência tentar minimizar 570 mil famílias enlutadas. Parece que é pouco. Vossa Excelência faz uma comparação pela população como se fosse pouco. Não, é muita gente. Todo mundo perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu alguém que queria bem. Nós precisamos ter a capacidade de sentir a dor do povo brasileiro, que ainda está enlutado até hoje. E desculpe, isso não pode ser minimizado por exercícios de retórica. Eu quero acreditar, porque penso no melhor para o Brasil, que o presidente da República vai moderar as suas intervenções e vai passar a falar sobre o que importa, porque faz tempo que ele não fala sobre desemprego, sobre fome, sobre inflação e sobre juros. Deputado Marcelo Ramos, pelas regras, essa seria a última interrupção nesses 5 minutos. O senhor ainda tem 41 segundos. Gostaria de aproveitar o seu tempo até o fim? Senão, vou passar a palavra para o deputado Luiz Lima. Não, gostaria, claro. Eu quero usar esses 40 segundos para dizer que eu prefiro não falar ao deputado Luiz Lima, não falar ao presidente Bolsonaro, eu preciso não falar aos ministros do Supremo, eu preciso falar ao Brasil mais profundo, ao Brasil mais sofrido, ao Brasil do desemprego, o Brasil da fome, o Brasil que precisa de respostas nossas, o Brasil que ainda chora os nossos mortos. Vender a ilusão de que existia um remédio para a pandemia e outro para a economia, quando a história mostrou que o remédio era o mesmo, era vacina. Se nós não tivéssemos negado a doença e a vacina por tanto tempo, talvez nós tivéssemos menos famílias enlutadas nesse momento da vida do país.